O Centro de Pesquisas Rodoviárias do Grupo CCR apresentam Ensaios de Laboratório de Infraestrutura Rodoviária. Determinação do índice de degradação de agregados após compactação Marshall sem ligante. Equipamentos necessários. Procedimento do ensaio. Despejar o agregado sobre o separador, distribuindo-o uniformemente de ponta a ponta. A velocidade na qual a amostra é introduzida deve ser tal que permita o agregado passar livremente através das calhas para as gavetas colocadas abaixo delas. Reintroduzir no separador a porção da amostra de um dos recipientes tantas vezes quantas forem necessárias, para reduzir a amostra à quantidade adequada ao ensaio pretendido. Após o término do processo, puxe a gaveta de amostra para a obtenção da amostra reduzida. Previamente, devem-se colocar os agregados na estufa na temperatura entre 105 a 110 graus centígrados. Realizar o processo de peneiramento manual. A quantidade mínima de agregados de ser o suficiente para moldar 3 corpos de provas. Separar os agregados nas frações especificadas para o traço. Pesar os agregados para um corpo de prova de cada vez, em recipientes separados. Zerar a balança e pesar cada fração de agregado que compõe o traço.
Levar os recipientes na estufa. Aquecer na temperatura de 28 graus centígrados acima da temperatura de aquecimento do ligante. A temperatura não deve ultrapassar 177 graus centígrados. Retirar o molde cilíndrico da estufa. Colocar o papel filtro no fundo do molde de diâmetro interno de 100 milímetros. Encaixar o funil sobre o molde cilíndrico. Retirar um recipiente de agregados da estufa. Despejar os agregados dentro do molde. Com auxílio de a espátula, acomodar os agregados dentro do molde aplicando 15 golpes ao redor do molde e 10 golpes no centro do molde. Colocar o papel filtro sobre os agregados. Posicionar o molde no suporte da compactação Marshall. Coincidir o eixo de aplicação de carga com o centro do molde. Colocar o soquete de compactação pré-aquecido. O número de golpes do compactador Marshall deve ser 50 de cada lado do corpo de prova. Ajustar o contador do equipamento para que aplique o número de golpes especificado. Ligar o equipamento. Após o número de golpes especificados, virar o corpo de prova para aplicar mais 50 golpes na outra face. Retirar o papel filtro. Desagregar os agregados compactados dentro de uma bandeja. Despejar os agregados sobre a mesma série de peneiras utilizadas na preparação das amostras. Realizar o processo de peneiramento manual por um período suficiente para que aconteça a completa desagregação dos agregados.
Zerar a balança. Realizar a pesagem do material retido em cada peneira. Registrar o valor. Com o auxílio da escova de aço, facilitar a passagem das partículas que porventura ficarem presas na malha da peneira. Registrar o valor. Repetindo todo o processo com mais 2 corpos de prova. O índice de degradação é calculado pela somatória da diferença entre a média da granulometria após compactação e a granulometria original, dividido por o número de peneiras utilizadas. O resultado é dado pela média dos 3 ensaios realizados. Realização Grupo CCR.